Galera, tudo bom? Vamos então hoje falar sobre o tema nosso que foi enviado, que são os impactos ambientais, certo? Aulas do 6º ano de Geografia, professora Iris, tá bom? E nós temos aqui na nossa imagem, então, o planeta agonizando, né? Entre a poluição, o lixo, ou podemos dizer até aqui que está representado aqui pela imagem aqui das águas, né? O aumento dos níveis dos oceanos. Então o planeta está desesperado, chorando aqui pelos impactos que ele vem sofrendo, né? O que é o impacto, né? Quando você sofre um acidente, você tem um impacto, você tem um choque, né? Então o planeta está sofrendo com esse impacto, com esse choque de consequências das ações do homem, tá bom? O que é impacto ambiental? Vamos entender melhor isso. Impactos ambientais são as consequências, certo? Então vamos entender melhor aqui. Impactos ambientais são o quê? As consequências das atividades humanas na natureza, ok? Então o ser humano, ele realiza suas atividades diárias, nós andamos no nosso carro, nós compramos produtos industrializados, não é? A grande frota de carros, ônibus, caminhões que circulam no dia a dia liberam uma grande quantidade de poluentes na atmosfera. Então, os impactos, galera, também podem ser regionais na nossa região, né, onde estamos, como, por exemplo, o desmatamento da mata ciliar de um rio, não é? A mudança do curso de um rio, como, por exemplo, nós temos aqui a tal da chuva ácida, tão popular entre vocês, tão curiosa, né? Aguça tanta curiosidade de vocês. A gente vai falar mais sobre ela agora. Já os impactos também podem ser globais, certo? Como o efeito estufa, o desmatamento, a degradação de áreas costeiras e marinhas, tá? Eles podem ser, né, através da mineração e da agricultura, por exemplo, certo? As atividades econômicas que o homem exerce no seu dia a dia, como a mineração e a agricultura, elas geram grandes impactos no meio ambiente, ou seja, elas modificam o meio ambiente, ok? Aqui a gente tem um slidezinho, ó, mostrando pra gente um exemplo da agricultura e como que a agricultura, né, modifica o meio em que o homem vive. Aqui a gente tem um início, vamos assim dizer, nessa imagem aqui, a gente tem um início desse processo de agricultura. A gente ainda vê algumas árvores aqui, ó, alguns animais no pasto, né? Aqui uma pequena plantação entre as árvores, certo? Aqui nós temos a colheitadeira, né? Mas tudo assim, ainda temos uma presença bem grande, vamos dizer assim, de aspectos mais naturais. Nessa segunda imagem aqui, nós já temos um aumento da área agricultável, da agricultura. E temos, inclusive, a implantação de uma pequena indústria, de um pequeno polo industrial nessa região. Então, isso trouxe uma modificação enorme para essa região, certo? Com certeza, antes dessa primeira imagem nossa aqui, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um ambiente totalmente, como eu posso dizer, natural. E ele foi sendo transformado até chegarmos nesse segundo ambiente aqui que trouxe uma transformação total. Eu tirando, galera, a vegetação daqui, né? Eu estou desprotegendo esse solo está sofrendo com o processo de lixiviação da chuva, a lavagem dos solos, perdas de nutrientes, o excesso do cultivo, da plantação da monocultura de uma mesma cultura no lugar também prejudica o solo. Fora que essas plantas, elas acumulam água e elas ajudam na formação de nuvens, né? Então, se eu tenho menos árvores, eu tenho menos formação de nuvens, modifica também o nosso clima, tá? Então, essas atividades econômicas do homem trazem o quê? Impactos. Outra atividade que nós temos aqui também é a mineração. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, que eu trouxe aqui. Aqui a gente tem uma serra,
certo? Aqui a gente tem a serra aqui, ó, e aqui já começou o processo, não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui nessa imagem aqui, é como se fosse um pedaço de bolo que a pessoa cortou aqui, ó. Aqui eu tenho a montanha e aqui ela foi cortada, ela está sendo fatiada aqui até chegar nessa situação aqui, certo? De total destruição dessa área. Galera, as plantas que nós temos aqui, a vegetação que foi retirada daqui, com esse processo de retirada do solo para achar o minério que fica no subsolo, o que acontece? Nós temos uma total degradação desse ambiente, essa terra não vai ser mais fértil. Para ela voltar ao que era, é quase que impossível, certo? Essa natureza voltar a reviver nesse lugar. Ok? Então, nós temos aqui então um exemplo de degradação através da mineração e da agricultura, que são atividades o quê? Econômicas que o homem realiza. Beleza? Vamos lá. Impactos ambientais causados pela mineração. Vamos entender melhor isso? Bem, a mineração, galera, como a gente viu lá na foto, né? É uma atividade o quê? De extração de minérios, como por exemplo o carvão. Não é o carvão da churrasqueira não, viu? É carvão mineral. O petróleo, o gás natural, que também é encontrado no subsolo, certo? Esses minerais são encontrados em forma natural, sólida, líquida ou gasosa. Os minerais são recursos esgotáveis. Eles se esgotam. Se eu retirar em excesso, daqui a alguns anos nós não vamos tê-los mais. Por quê? Porque a formação desses minerais foi construída ao longo de milhares de anos. E a forma com que o homem retira é muito rápida e não permite que ele seja renovado, tá certo? Por isso que nós dizemos, né, que é inesgotável, ok? Ou seja, eles não se renovam naturalmente, tendem a acabar quando há muita exploração. Depois de extraídas, as substâncias minerais são processadas com substâncias químicas que geralmente são nocivas à natureza, certo? Eu vi um vídeo esses tempos para trás de uma região, na região sul do nosso país. Há uma mineração, uma extração de minério próximo a uma pequena cidade. E essa extração de minério, ela libera partículas bem fininhas, como se fosse o carvão, quando a gente queima, não libera aquele monte de partículazinhas? Pois é, essas partículas foram liberadas no ar e foram tomando conta das plantas. As plantas já que eram verdes estavam todas pretas pela contaminação. A água das piscinas dos moradores próximos, até mesmo dos lagos, também estava sendo contaminada. Então, a mineração ela é extremamente nociva, prejudicial para as áreas próximas a ela, tá certo? Tanto para a natureza como para o ser humano que vive próximo a ela. Ó, o que ela causa? Como a gente disse, né? Poluição da água, tá bom? Poluição do ar pelas pequenas partículas. Ela também causa poluição sonora, ruídos muito altos pelos maquinários que são utilizados, tá bom? A subsidência do terreno, afundamento gradativo da superfície da terra. Você viu que eles vão fazendo aquele buraco, né? Vão escavando. Rejeitos. O que é rejeito? São os restos da mineração. A gente viu, por exemplo, quando teve as barragens que foram rompidas, né? A mineração, e eles vão colocando rejeito. Hoje em dia eles limpam, fazem um processo de escoamento da água ali e aquele rejeito sai de uma forma que não é tão prejudicial para o meio ambiente. Mas antigamente eles faziam uma lavagem daquele rejeito com água e contaminava a água e fazia aqueles grandes depósitos que ficavam ali sem utilidade, prejudicando o meio ambiente, correndo o risco, né, que tantas comunidades sofreram. Então, a mineração, galera, de bens de construção civil, a gente tem a mineração de areia, argila, brita, tá? Esses minérios que a gente usa na construção.
também é uma preocupação, pois existe um alto índice de clandestinidade, ou seja, a extração clandestina de areia, brita e argila. Principalmente a areia e a argila, né? O pessoal chega ali na beira ali do rio ali e vão fazendo a extração desses minérios naquela localidade. Nessa atividade, os impactos são grandes. Por quê? Causa degradação. O que é degradar? Destruir, tá? O ambiente de delicado equilíbrio ecológico, como dunas, manguezais, tá? Onde a gente tem a argila, alteração de canais naturais dos rios, porque eles vão retirando a areia da proximidade do rio, vai destruindo o canal desse rio, e muda a paisagem também, belezinha? Olha aí, impactos ambientais causados pela agricultura. Só para resumir o que a gente falou lá naquelas imagens, tá? Então, a agricultura é uma atividade indispensável para a existência, né, da sobrevivência das pessoas, não é mesmo? A gente precisa dos alimentos, então a gente precisa plantar para comer. Só que ao longo dos anos, a população mundial foi crescendo e a necessidade de mais alimentos, de produzir alimentos em grande quantidade, fez com que as pessoas buscassem recursos para menor perda desses produtos, certo? Então, o uso cada vez mais de agrotóxicos, que contamina tanto o solo quanto prejudica o ser humano, ok? Olha, mas essa também é uma atividade que causa impactos ambientais, tá? Como eu falei, tá? Porque para fazer uma plantação é necessário espaço, uma terra fértil. Para isso, muitas vezes, o homem, ele faz o quê? O desmatamento, destrói grandes áreas de florestas, ok? E essas áreas naturais dão lugar ao quê? A um plantio de mudas agrícolas. Após essa substituição da área natural por uma área agrícola, né? É preciso conter as plantas que naturalmente cresciam ali. Então, a plantinha que era dali, aquela árvore, né? Ela vai sendo destruída até chegar um momento em que causa um desequilíbrio, uma alteração nos ecossistemas, porque aquelas árvores talvez não vão mais existir. Além disso, a agricultura moderna ela é mecanizada, o uso de máquinas, ou seja, equipamentos como tratores e outros maquinários agrícolas. E essas máquinas são movidas o quê? A combustíveis. E a queima desses combustíveis polui o quê? O ar. Eita, nós! Outro problema é a utilização dos insumos, como eu já tinha falado para vocês lá em cima, né? Que são os agrotóxicos, tá bom? Que poluem tanto o solo como o lençol freático, tá? E a água das chuvas, da irrigação, leva produtos para os rios. Olha, outro grande problema, causando a contaminação da água também, além de comprometer o solo. Olha o tanto de problemas que a agricultura pode trazer. Gente, eu preciso de alimento, nós precisamos de alimento. Só que com o crescimento da população mundial, a necessidade desses alimentos foi aumentando e os impactos, né, para produzir muitos alimentos também foram surgindo e nós sofremos essas consequências hoje, né, doenças causadas pelos tóxicos. Vamos continuar? Os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis. Certo? Ou seja, plantas que foram extintas, animais que foram extintos, que viviam naqueles locais. Esses impactos podem ser tanto locais, galera, como a poluição urbana, do ar, a poluição do ar também em ambientes fechados. Você sabia disso? Que curiosidade! Uma casa, na sua casa, também tem poluição. Olha só, aqui tem um esqueminha mostrando pra gente a circulação da poluição, as várias atividades diárias que nós realizamos e que traz a poluição, que constitui, né, que fabrica, vamos assim dizer, a poluição. Produtos
vamos dizer assim, expelidos pelas chaminés, né, das fábricas. A agricultura, né, a pulverização dessa área agrícola aqui, ó, essas pequenas partículas que estão sendo pulverizadas também vão para o ar, para a atmosfera, ok? Aqui nós temos aqui o centro urbano, né, que é poluído pelos carros, não é mesmo? Pelas atividades do carro, os lixões também que liberam um gás também que vai ser liberado para a atmosfera, além de esses lixões vazarem para o lençol freático, a poluição também, tá? Produtos, né, que são vazados também, como às vezes postos de gasolina, que há alguma infiltração desse posto que afeta o lençol freático e também traz essa poluição para as águas aqui subterrâneas, tá bom? E que vai acabar chegando aqui, né? Vazamento de produtos tóxicos que chegam aos rios, né? Trazendo a poluição também para os rios. Então, são uma série de atividades que o ser humano realiza no seu dia a dia que provoca a poluição. E a gente vai ver mais para frente que essas atividades também vão gerar a chamada chuva ácida. E aí, vamos continuar? Poluição. Poluição em ambientes internos. Que é isso? Dentro da minha casa? Se dá pela presença de gases, materiais tóxicos suspensos no ar, em que respiramos em locais fechados e rotineiros, como as nossas casas, escritórios, escolas, hospitais, entre outros lugares. Pequenas partículas de poeira. A casa hoje às vezes tem muito livro, muito móvel, muito tecido que gera ácaros, que gera poeira e gera também poluição. O pelo do animal, certo? Muitas casas não têm uma boa qualidade de vida, né? Um bom desenvolvimento, então eles usam também para fazer seus alimentos o fogão a lenha, que produz a liberação daquela fumaça e de vários poluentes para aquela casa, não é? E você sabia que tem gente que morre somente por respirar ar poluído? Como assim? Muitas pessoas ficam doentes, não é? Adquirem problemas pulmonares por causa o quê? Das partículas que ele respira no seu dia a dia, tanto dentro da sua casa, quanto pela poluição que vem de fora para dentro das casas, ok? Então, a gente tem a poluição lá fora, gerada pela sociedade no geral, e a gente também tem a poluição em casa, por isso que a gente tem que manter o ambiente sempre limpinho. Vamos continuar? Olha só, os impactos também podem ser regionais, numa localidade, como a chuva ácida, ok? Já os impactos globais, como o efeito estufa, o desmatamento, degradação costeira e marinha, né? Nós temos então vários tipos de impactos ambientais, né? Os globais, aqui a gente tem uma imagem do globo imerso num lago de lixo global, né? Todos nós produzimos lixo e a sociedade atual produz cada dia mais e mais lixo, ok? O desmatamento causado tanto pela queima como pela retirada das árvores, né? Seja através da queda dessas árvores ou de atear fogo a essas regiões. A degradação costeira, tá? Essa degradação costeira das áreas marinhas acontece muitas vezes pelo quê? Pelo fato da chegada, né, de casas a regiões que não eram para serem colocadas. Como assim, professora? Simples. Regiões onde deveria ter o quê? A arborização, que deveríamos ter árvores para proteger esse solo. As pessoas vão retirando a camada vegetal, desprotegendo esse solo, e esse solo vai sofrendo o processo de erosão,
certo? De lixiviação, que é de lavagem desse solo, tirando seus nutrientes, impedindo que nasçam novas plantas, ok? E essa população vai jogando o seu lixo aqui também nessas regiões. Esse lixo, muitas vezes, quando a água da maré sobe, vem cá e cata esse lixo e leva para o rio, ok? Então, isso são o quê? Processos de degradação das áreas costeiras ou mesmo marinhas, tá? Então, esses impactos podem ser de ordem global, que afeta o mundo todo, ou apenas de ordem regional, como a nossa chuva ácida, tão famosa. Impactos ambientais causados pelo consumo e pela geração de lixo. Como produzimos lixo, né? Olha só, na sociedade atual, galera, na nossa sociedade hoje, de vocês, minha, o consumo de produtos está aumentando. Produtos industrializados, pacote de bolacha, iogurte, balinha, tudo isso gera lixo, né? O que em gerações passadas era um consumo muito mínimo, onde as pessoas hoje compram tudo que precisam, né? E até o que não precisam. E algumas vezes por status ou simplesmente pela influência de propagandas. Eu tenho que comprar porque a propaganda está falando que eu tenho que comprar. Só que tudo isso gera lixo. Celular, por exemplo, ficou velho ou estragou. O que você vai fazer com isso? Vai jogar no lixo. Quanto tempo que esse produto vai levar para se degradar no lixo? Não é? Como se diz, ser eliminado e não causar mais danos. Consumo exagerado de bens materiais é responsável por boa parte dos impactos ambientais e pela produção do lixo. Eita, nós! A alta geração de lixo é um grande problema, certo? Atualmente não dá para pensar, gente, em uma cidade sem pensar nos problemas causados pela alta quantidade de lixo gerado. Caminhão de lixo ficar 2 semanas sem passar, como a gente viu no começo, algum tempo atrás aí, a gente teve alguns problemas na coleta de lixo na Grande Goiânia. E você viu a quantidade de lixo, né? A quantidade de bichos que gera, de problemas, de mau cheiro, aquela eliminação daquelas partículas também, de poluentes que aquele lixo vai causando, o perigo de causar doenças, tá? Então é uma série de problemas que o lixo pode nos trazer. Contudo, os principais impactos do lixo são decorrentes, galera, do descarte inadequado desses resíduos. Aqui em casa nós estamos fazendo uma separação do lixo, separando sempre o lixo orgânico, aquele lixo que não dá para ser reciclado, do lixo reciclado. Aí nesse lixo reciclado vai sacola, vai papel, vai embalagens plásticas, a embalagem do café, a embalagem do açúcar, o copinho do iogurte, a gente lava, coloca ali. Se você começar a fazer isso, você vai ter noção da quantidade de lixo que você pode tirar dos lixões e levar para as áreas para serem reciclados. É muito, dá quase meio a meio, certo? Essa quantidade de lixo, você impede que esse lixo chegue aos aterros e permite que traga sustento para muitas famílias. Então, galera, essa prática, né, do descarte, né, uma prática que gera contaminação se você não faz essa separação, tá bom? Como, por exemplo, quando acontecem as enchentes, né, a proliferação de animais transmissores de doenças, como ratos, baratas, moscas, entre vários outros, que gostam de estar ali andando no lixo, vai lá andar na sua casa e contamina seus alimentos. Bora lá? Aqui nós temos um exemplo de um tal de efeito estufa, que também é um dos grandes problemas causados pelo homem, pela poluição diária que a gente tem. Efeito estufa, galera, é um processo natural, certo? O Sol está aqui, ele lança os seus raios batem na Terra e voltam para a superfície. O que acontece? O homem
vai poluindo. Queimou, poluição. A fábrica, poluição. Seu carro, poluição. Queimou alguma coisa lá na sua casa, poluição. Essa poluição vai criando uma crosta aqui entre as camadas da nossa atmosfera. E o raio solar que bate e devia ir embora, ele bate aqui e volta de novo, fazendo com que haja um superaquecimento do planeta e que a gente respire cada vez mais essa poluição, tá bom? Outro efeito aqui também da poluição, olha só, é a chuva ácida, certo? Deixa eu tentar escrever aqui, mas é uma coisa muito complicada. Chuva ácida. Galera, essa chuva ácida, ela acontece por quê, professora? A evaporação de partículas, de gotículas de água que vão formar as nuvens. Junto com essa evaporação de partículas, a poluição também é carreada para as nuvens. Então, tudo que a fábrica produz, todas as fumaças dos carros, todos os produtos que eliminam poluição dentro da sua casa, tudo isso também vai indo para as nuvens. Então, são muitos os produtos químicos, vamos assim dizer, que são levados e carreados para as nuvens, como dióxido de enxofre, nitrogênio e vários outros poluentes, formando uma nuvem ácida. Normalmente, essa nuvem permanece ali naquele local de origem e ela deságua, então, essa chuva, essa água com produtos ácidos. No primeiro momento, ela não afeta nós, seres humanos, certo? Mas ela vai afetando construções, ferragens, a arquitetura no geral vai sofrendo um processo de corrosão pela chuva ácida. As agressões do ser humano ao meio ambiente. Eita, o que a gente faz que a gente está agredindo o meio ambiente? Essas agressões ficaram cada dia mais intensas, principalmente depois de uma tal de Revolução Industrial. O que é isso, professora? A Revolução Industrial aconteceu lá na Inglaterra, por volta do século XVIII. Foi quando o homem descobriu que podia produzir muitos produtos para vender. Só que para produzir muitos produtos, ele tinha a fábrica. A fábrica era uma coisa nova naquele período. E as fábricas precisavam de um combustível para mover os motores para produzir os produtos. E esse combustível, no geral, era o carvão. O carvão é utilizado como, professora? Não é aquele carvão, não é a energia que a gente tem aqui na nossa casa. É uma energia que é produzida através da queima desse carvão. Então, eles colocavam em grandes fornalhas e queimavam. Olha só o que acontecia. Uma grande quantidade de nuvem, de fumaça, de poluentes eram eliminadas na atmosfera. Tá? Hoje em dia, a grande maioria das fábricas tem filtros para filtrar essa poluição, para tentar impedir que ela seja tão grande. Só que naquele tempo não tinha. Então, começou uma grande quantidade de poluição. Começou por volta do século XVIII. Século XVIII é mais ou menos os anos 1000. Aliás, século XIX, tá? 1800, tá bom? Então, vamos lá. Impactos ambientais no Brasil, na nossa terrinha. Meu Brasil brasileiro. Olha só, no Brasil são realizadas diversas atividades que causam impactos ambientais, tá certo? Como assim? Quais são? Retirada de áreas verdes. Nós somos um dos maiores produtores de soja, nós temos uma das maiores áreas de agricultura, certo? Além de retirarmos essas áreas verdes para plantio, para agricultura, nós também retiramos para a construção de casas, prédios, fábricas. Isso causa o aumento da poluição atmosférica, tá certo? A mineração é outra atividade que acontece muito no Brasil, causadora de impactos ambientais, como a gente falou no começo, né? E está presente principalmente no Pará, Minas Gerais e Goiás também, galerinha, tá bom? A agropecuária, né?
a nossa vaquinha diária, como a gente come uma carne, não é mesmo? Também prejudica o meio ambiente. Mas por que que a vaquinha faz que prejudica o meio ambiente, professora? Simples, eu preciso desmatar aquele terreno para poder produzir o pasto. Antes tínhamos árvores e agora eu tenho pasto. Além daquela polêmica de que a vaca, através das suas fezes e do pãozinho, do pão da vaca, a gente libera muito gases tóxicos para a atmosfera também. Então, se a gente tivesse menos pastos, mais árvores, menos vaca, menos produção de dióxido, acho que é o dióxido mesmo, tá? Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, na atmosfera, tá bom? Além disso, o Brasil também realiza extração de petróleo no litoral sudeste do nosso país. Essa extração, galera, pode causar o derramamento de petróleo, provocando sérios danos ao meio ambiente, tá? Por quê? Porque mata o peixinho, tá? Mata as aves marinhas, sufoca elas. Diariamente a gente vê a imagem desses bichinhos aí sofrendo. Impactos ambientais, consequências. Quais são as consequências, né? As principais consequências desses impactos? A alteração climática. Como a gente viu, o efeito estufa, ele causa um superaquecimento do planeta. Extinção de espécies e habitats. Eu estou retirando as plantações, eu estou retirando essas plantas, estou mudando esse habitat e muitas vezes extinguindo. Aumento do nível do mar, a gente vai ver isso agora. Desaparecimento dos rios, professor. Poluição do ar, diminuição. Alterações climáticas, o que é isso? O que antes nós tínhamos aqui tudo verdinho, foi sendo degradado pela retirada dessas partes verdes aqui, e hoje pode estar assim, certo? Grandes partes do nosso cerrado brasileiro têm a tendência a se tornar grandes desertos pela retirada das plantas que protegem o solo, certo? Essa retirada vai trazendo um empobrecimento desse solo aqui. E nós também temos um problema muito grave, que é o derretimento das calotas polares, certo? Que aumenta o nível dos oceanos, beleza? E aumenta também as temperaturas, tá? Porque ela serve como se fosse um grande freezer, vamos assim dizer, um refrigerador das temperaturas do planeta, as calotas polares. Se elas estão derretendo, a temperatura do planeta está aumentando, essa água vai cair no oceano, além de outros sérios problemas, porque é uma água doce que se contamina com água salgada. O coitado do urso também está perdendo a sua área, né, o seu habitat natural. Consequentemente, você está vendo que esse urso está super magrinho aqui, né? Então, esse urso também está perdendo o quê? O seu lugar de alimentação, e ele tem uma tendência a morrer, beleza? Bora lá, extinção de espécies e habitats. Como assim? Chega o lenhador, vai retirar as árvores, né? Vai modificar tudo isso. E os passarinhos e tantas outras espécies vão perder o seu lugar, a sua moradia. E se ele não consegue sobreviver em outro lugar, ele vai morrer. Aumento do nível do mar, a gente falou, né? Olha só, as calotas polares derretendo, a gente vê diariamente esse tipo de notícia, né? Do derretimento das calotas. Aumenta o nível dos mares e muitas áreas que são próximas, né? São do litoral, tendem a desaparecer daqui a alguns anos. Desaparecimento de rios, vai estar aumentando o nível do oceano e o rio vai sumir? Como assim? O homem vai tirando a vegetação natural, tá? Essa vegetação, ela transforma, ela capta a água e forma as nuvens. Se eu retiro essa vegetação, eu diminuo as nuvens, diminuo a precipitação de água e também aumento a quantidade de áreas que vão carregar terras, vamos dizer assim, certo? Para o centro das águas dos rios, causando o assoreamento dos rios, certo? Ou seja, vai diminuindo, ok? Vai diminuindo essas águas, principalmente pela diminuição do índice de chuvas causado pela
retirada das áreas vegetais. Você está vendo aqui no fundo aqui que a gente tem algumas casas, né, que vão chegando próximas às margens dos rios, diminuindo a vegetação, que causa poluição do ar, tão famosa, que a gente já falou, né? Olha só, achei interessante isso aqui. Aqui eu tenho um prédio todo alegrinho entre umas árvores aqui, e aqui o coitado tá até fumando fumaça, ó, os carros, de tudo, né? Toda a poluição, essa nuvem toda aqui, ó, é poluição, tá? Aqui a gente tem outra imagem de atividades diárias de poluição, beleza? E o coitado do planeta. Impactos da poluição. Ela afeta a nossa saúde, o nosso clima, a nossa água, a produção de energia, os nossos alimentos. Poluição. A saúde está associada a 7 milhões de mortes prematuras. Devido à poluição, as pessoas sofrem sérios problemas de saúde, principalmente respiratórios, certo? Aumento do aquecimento do Ártico, derretimento e aumento das temperaturas, que a gente falou. Poluição do ar afeta os padrões de chuva, certo? Então, a gente vai diminuir o índice de água. Isso é muito sério. Reduzindo os rendimentos de energia solar. Neblina, poeira causadas pela poluição diminui também a produção de energia solar, que é uma energia limpa que muitos países utilizam. Poluição do ar reduz o rendimento de diversas culturas em todo o mundo. Já vimos que muitas vezes muitos agricultores perdem toda a sua safra, né, de alimentos, porque pela falta de chuva que deveria vir no tempo certo, que não vem. Diminuição da qualidade de vida. A gente tem, não além da poluição do ar que diminui a qualidade de vida, nós também temos a poluição visual, excesso de informações que a gente vê no nosso dia a dia, que causa estresse nesse ser humano aqui. Nós também temos a poluição do ar aqui representada nessa imagem. Olha que extremo, a poluição, a nuvem tão densa, né? E as pessoas aqui. A poluição das águas, né? Devido ao nosso lixo diário. E poluição também sonora. Muitos barulhos, é carro, é sirene, é música, é avião, é carro, são máquinas, uma série de barulhos que causam, além de estresse, problemas auditivos nas pessoas. Como que eu vou minimizar tudo isso, galera? Como que nós vamos minimizar esses impactos? Os impactos ambientais, eles podem ser diminuídos através de ações dos indivíduos em coletividade. Vou separar o meu lixo, certo? Vou evitar queimar lixo no fundo do quintal, por exemplo, beleza? Bem como por meio de leis políticas e ambientais que busquem preservar as áreas, né, para impedir a expansão das agriculturas e da agropecuária e da mineração, tá bom? Algumas ações podem ser feitas, como, por exemplo, replantio de florestas, separação e descarte adequado da reciclagem do lixo, economia de água, utilização de transporte coletivo. Por que utilização de transporte coletivo? Se mais pessoas utilizam o transporte coletivo, menos pessoas vão usar o carro. Então, eu vou diminuir a quantidade de frota circulando. E utilização de produtos biodegradáveis. Eu já fiz a propaganda em algumas aulas com vocês sobre aquele copinho biodegradável que a gente utiliza e que pode ser reciclado, né? É uma grande tacada. Redução do consumo, utilizar o que é essencial, deixar de comprar o supérfluo, tá? Usar o celular até ele morrer mesmo. E terminamos. Galera, muito obrigada. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau.